É isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, o motor da Meg funcionou, né, Maurília? Graças a Deus. Graças a Deus. E para você que está chegando agora no canal, eu me chamo Gil. Eu me chamo Maurila. E nós temos um projeto de Kombi Home. Nós colocamos o nome dessa combinha de Kombi Meg. Essa combinha é ano 1990, ela tem 35 anos hoje. E nós fizemos tudo com a ajuda de Deus, pintura, lanternagem. E eu fiz também a montagem do motor da Kombi Meg, que foi para retífica. E a Maurilinha, a gente se conhece vai fazer 2 anos, né, mano? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. E quando ela me conheceu, eu já tinha essa ideia. Então, hoje ela está aqui hoje, nessa comemoração, porque ela acreditou nessa ideia e junto comigo batalhou, né? Então, por isso que ela está do meu lado hoje. E se ela quiser, se ela se sentir bem, nós vamos fazer um teste aqui pelo Nordeste. Se ela gostar, quiser continuar a viagem, vai ser uma grande honra tê-la comigo. Então, pessoal, é um motivo de muita alegria, não é isso, Marina? Muita alegria, satisfação, agradecer a Deus, que Deus é muito maravilhoso, porque Ele deu essa sabedoria ao Gil, né? E eu sempre acreditava que ele ia realizar o sonho dele, e eu sempre acreditava que eu vi esse motor, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Ele foi que montou esse motor, né? E Deus deu toda a sabedoria a ele, e hoje eu me sinto satisfeita, alegre, contente por ele ter realizado tudo isso e ele mesmo ter ido trabalhar, batalhar para hoje ele ver com seus próprios olhos, né? O que Deus faz na vida dele, que deixa sabedoria a ele. E hoje eu compartilho essa alegria com todos os que seguem esse canal, né? @ Kombi Meg, né? E vamos seguir em frente. É isso aí, galera. A gente teve uma ajuda, que foi uma ajuda, além da ajuda divina, né, que a gente teve até aqui, graças a Deus por isso, a gente teve a ajuda do nosso amigo Leandro, né, Murilo? É o amigo Leandro de São Paulo, né? De São Paulo. Que faz parte do grupo, né? Rolê pela América. Eu vou deixar aqui o canal dele aqui. Ele é mecânico e por videoconferência ele ajudou nessa parte agora, no finalzinho agora. Então esse vídeo também é para agradecer o nosso amigo Leandro. Vai estar logo aqui, vou pedir pro editor, né, que sou eu, colocar aqui embaixo aqui ou aqui em cima aqui o canal dele aqui, ó. Então se você tiver alguma curiosidade aí sobre a sua Kombi, sobre o seu carro, ele é mecânico de outros carros também, né? Então gratidão aí, Leandro. Obrigado por tudo aí que você fez por nós, né? E continua fazendo. E nem dinheiro ele cobrou, galera. Mas, igual eu disse pra ele, na Bíblia está escrito que digno é o obreiro do seu salário, e com certeza a gente vai poder não recompensá-lo à altura, né? Porque a ajuda que ele deu foi muita, né, mano? Mas pelo menos uma gratificação por ele ser esse cara tão legal com a gente. Então, pessoal, já estamos aí com 3 minutos e meio, né? A Maurila é daqui, do Ceará, né, Maurila? E a gente se conheceu aqui. Eu tô aqui no estado do Ceará já vai fazer 3 anos. E aí ficamos aí um bom tempo, né, Maurila? Trabalhando, correndo atrás, vendendo brigadeiro, né? Vendi brigadeiro no centro de Fortaleza, nas praias. Artesanato. Artesanatos também, saí para vender. E trabalhando também em outras coisas. Trabalhando de serralheiro e passei por várias coisas, né? Trabalhando de serralheiro, teve um que não queria pagar. E aí eu chegava em casa daquele jeito, e ela que Deus sempre usava assim para me acalmar durante esse percurso, porque a gente já vai trabalhar, né, e chega lá, acontece algumas coisas assim, e às vezes as pessoas muito ignorantes, né, eu não estava acostumado com isso, mas tudo isso foi aprove Deus que acontecesse para hoje eu ser esse cara mais forte, né. Então quando eu cheguei no lanterneiro para ele me dar o orçamento da Kombi, ele cobrou 8 mil. Aí eu falei, cara, eu comprei essa Kombi por 2 mil, não tenho condições. Então eu dobrei o joelho, né? Nem falei nada com a Maurila, mas eu fiz um propósito de jejum com Deus.
e pedir ao Senhor Jesus que a sabedoria que Ele dá aos homens, aos pintores de carro, aos lanterneiros, que Ele me desse pelo menos uma terça parte para eu fazer para mim e poder ajudar alguém. E no outro dia começou as coisas fluírem, consegui ali o jato para pintar, né? O motor, e só que tinha outro dilema, porque aqui a combinha ficava na rua, né? A Kombi fica na rua, porque a gente não tem garagem, né? Essa também é uma parte muito difícil assim, né? Porque ela tá na rua e todo o trabalho dela é feito aqui na rua, porque a gente não tem espaço. Na parte da pintura foi na rua, na parte de tirar os podrezinhos, saldar tudo, fazer as soldas e os móveis também. Então tudo tá sendo na rua, né? Então hoje a gente vê assim o resultado do trabalho dele, né? Eu fico muito feliz, né? Agora vamos partir para terminar o projeto para a gente começar a andar nas estradas por aí. E é isso aí, galera. Eu também estou aprendendo a gravar vídeo para o YouTube, a Maurilinha também. Qual a intenção desse canal? A intenção desse canal não é ficar famoso, nada disso. Eu fiz esse canal para guardar, para registrar essa fase tão importante da minha vida e com certeza da vida dela, né? Nós temos um terceiro integrante, né, Maurilinha? O Bento abençoado é nosso doguinho. Bento tem 1 ano e vai viajar com a gente. Então, como vai ser a nossa viagem? É como se fosse uma viagem sem fim, na verdade, mas eu quero muito conhecer o México e quero muito conhecer os países aqui da América do Sul, só conheço 4. Mas de Kombi, como se fosse uma viagem sem fim, na verdade, mas eu quero muito conhecer o México e quero muito conhecer os países aqui da América do Sul, só conheço 4. Mas de Kombi vai ser mais diferente, né? Então, assim, eu não vou com pressa. A minha intenção é mostrar a história do lugar que eu estou passando, a cultura do povo. Então, provavelmente vai vir em todos os estados do Brasil e, consequentemente, depois, alguns países aí, até a gente chegar no México, que eu quero muito conhecer o México, Guatemala. Mas isso tudo é sem pressa. Então, eu não faço roteiro. Então, se você ficar aqui no canal, você vai ver como ganhar dinheiro na estrada, você vai ver como pintar o seu próprio carro, como mexer no seu motor. Tudo isso vai ter aqui, não que eu vou ensinar vocês, mas que a gente vai aprendendo junto. Até aqui o Senhor me deu força. E um do lema desse canal, a frase motivacional, Deus me deu agora, né? Há 2 dias, no finalzinho, antes de eu ouvir o motor da Kombi Mag, Deus me deu esse versículo maravilhoso que está lá em Gênesis 28:20. Se Deus comigo for, eu irei. Muito forte, né? Então é o seguinte, Deus está com a gente, e se Ele for com a gente, se Ele estiver aqui, a gente pode ir para qualquer lugar. Então muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não é isso, Maurilinha? E Maurilinha, quer falar alguma coisa aí pro pessoal? E agradecer, né? Olha lá pra cá. E agradecer os seguidores, né? Os novos que estão chegando por aí, que nos dê essa força, né? Compartilhe esse vídeo com os colegas, com as pessoas. E se inscreva no canal, né? @KombiMag. Oh, parabéns, está de parabéns. Está falando bem, pessoal. Ela está parecendo aquela apresentadora já de televisão, está treinada, ela está treinando, né, Maurilinha? Eu estou aprendendo, né? Lógico que quero... E Maurilinha, e as mulheres assim, que o marido tem na cabeça assim, de comprar, fazer um motorhome e viajar. O que você tem para falar com elas assim, que recebe essa notícia assim, de repente? Eu assim, vou falar por mim, né? No começo, quando eu recebi essa notícia, eu me senti surpresa, né? Me senti imaginando como é que vai ser e tal. Mas depois eu comecei a entender como é que é, né? Então, no começo você vai ficar surpresa, mas depois você vai começar a pensar, né? O que o seu marido quer fazer. E apoiar, né? Em primeiro lugar, tem que apoiar ele, dar força, porque com o tempo você vai aceitando essa novidade. Essa loucura, né? Não. Essa maluquice, né? Não. É porque assim, galera, ó, isso, você viver em um motorhome, para muita gente é loucura. Para mim é um estilo de vida. Por exemplo, hoje eu estou num trabalho, eu saio que hora para trabalhar, mano? 4h30. E eu chego que hora? Quase 9 horas.
Pois é, isso pra mim que é loucura. Então assim, eu não vivo, perco a minha saúde. Então pra mim isso é loucura. Não que quem faça isso é errado. Cada um escolhe viver a sua vida de acordo com o que é feliz. Eu escolhi ter esse estilo de vida. Peço a Deus mais potenciais sabedorias para trabalhar em home office, em voos de drone comerciais, arrumar algumas parcerias, artesanato, vendas. E eu aprendi a fazer brigadeiro também, né? Foi muito massa. E é isso, galera. Lutar pelos seus sonhos, sabe? Quando essa combinha chegou aqui, algumas pessoas ficaram rindo, debochando, né? Que eu não ia conseguir, que a combinha ia acabar aqui, que eu não ia conseguir. Levei o motor para uma retífica, uma oficina, roubaram todas as minhas peças. E eu chegava a falar com a Maurília, não acredito que uma pessoa pode fazer isso. Então eu ficava sempre naquela guerra, que eu não podia falar nada, que ela não ia acreditar, cara. E então quando você fala alguma coisa que a pessoa não acredita, parece que você fica mais sozinha ainda. Mas depois ela foi percebendo que realmente as pessoas estavam tirando as peças, né, mano? E aí eu tive que ir pra lá e fazer o motor. E a pessoa falar comigo, ó, pega suas peças aí, bota no carro e vai embora. E eu chorei por dentro. Não sei se você sabe qual é esse sentimento, chorar por dentro. É quando seu coração se aperta de tal maneira que chega a sangrar e passa várias coisas na sua cabeça, mas uma das frases que Deus falou é: aguarde em mim, porque eu sou quem eu sou. E Deus sempre falando isso: aguarde em mim, que eu sou quem eu sou, e confiar nele. Então eu aprendi, galera, graças a Deus. Eu sei trocar um pistão, eu sei montar um virabrequim, abrir uma caixa, abrir um motor, eu sei mexer lá, trocar umas bielas, eu aprendi isso, né? Aprove Deus de eu aprender dessa forma. E eu não vou cobrar por fazer esse tipo de trabalho na estrada. Mas existe pessoas assim dessa forma e eu fico triste, né? Mas eu fico alegre porque eu tive uma experiência, eu viajei por 4 países e 19 estados em uma cicloviagem e eu conheci muitas pessoas boas. E eu cheguei à conclusão de que de 10 pessoas, 9 pessoas são boas. Só 1% não são boas porque não conhecem o amor, não conhecem a verdade. Nesse canal a gente não vai pregar religião, mas a gente sempre vai falar daquele que deu a vida por nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Sempre, quando puder, eu vou falar dele e sempre caminhar na linha do bem. E a gente aceita todos os tipos de religião, mas a gente respeita, na verdade, né? Mas... E outra coisa que eu queria falar aqui no canal quando a Kombi chegou, né? Quando a Kombi chegou, quando eu vi a situação dela, eu não fiquei assustada, eu não fiquei com medo, assim, será que como é que vamos ajeitar essa Kombi, porque a gente não tem dinheiro, a gente trabalha, mas não ganha pouco e tal. E se fosse procurar uma profissional para arrumar ela, cobrou muito caro, como ele falou, né? O primeiro cobrou R$8.000 para tirar os podres, para pintar essas coisas. E a gente não tinha. Então, mas eu acreditei nele que ele ia arrumar, porque antes da Kombi chegar, ele providenciou toda a quita. Foi as então, as ferramentas todas veio primeiro. Bem depois lembrado. Foi que a Kombi Mag chegou. Né? Então, é muito satisfatório ver hoje a Kombi Mag está assim, né? Ela está bem evoluída, ela deu um passo muito grande. Esse motor também foi uma luta também para montar, né? Porque para montar tinha que pagar R$1.500. Para fazer o motor foi R$1.500. E para montar mais R$1.500. E para montar mais R$1.500. Então, ele todo dia, desculpa te contar, todo dia sumiu uma peça. Aí, tá faltando uma peça. Aí eu mandava pix. Aí tá faltando essa peça aqui. Ele estava pegando minha peça e vendendo. Continua. Exatamente. E outra coisa, e para montar o motor eu tinha que pagar R$1.500 também. E lá nessa oficina que tinha lá, era assim, quem chegasse primeiro e que tivesse dinheiro, eles faziam o trabalho. E aqueles que não tinham ficavam para trás. Então ele foi sujeito a ir todos os dias para montar esse motor. Esse motor foi montado por ele. Então,
como é que se chama? Ele correu atrás dos sonhos dele e ele acreditava que ele ia ver o resultado. Então eu fico muito feliz. E outra coisa, quando o motor foi montado na combinha, já apareceu outras dificuldades que não queria pegar e tal, e tinha que desmontar de novo esse motor. Aí veio outra preocupação pra gente, tinha que desmontar de novo, tinha que pagar de novo a pessoa, né? Que não ia achar, ia ter que passar tudo isso. Aí Deus enviou uma pessoa, né, que veio e fez funcionar o motor. Foi o Júnior, né? Júnior. Gratidão ao Júnior aí, presidente Kennedy também, né? O Júnior aqui de Fortaleza. Ele veio e fez montar o motor funcionou sem precisar desmontar, sem nada. O Júnior, cara 10. E a pessoa que fez o motor foi essa pessoa aqui, né? Só que eu não tinha falado pro Júnior, não. Porque se eu falasse pra ele que tinha montado, ele ia assustar, né? Nem vim, talvez. Tá brincando. Acho que ele viria, né? É porque assim, pessoal, porque eu falei assim com eles lá, né? Falei assim, poxa, mas eu já paguei vocês. Ah, se você quiser montar, eu vou falando, você monta. Só que foi muita humilhação, porque às vezes eles mandavam eu colocar uma peça de um jeito e aí depois chegavam rindo e falavam que a peça é de outro jeito. Chegava a hora de almoço, eu não podia sair porque minhas peças estavam tudo no balcão e eles pegavam minhas peças. Então eu fiquei com fome lá, de 6 da manhã até as 5 da tarde, com fome, velho, com fome. E aproveitei esse período para jejuar e orar. E não emagreci, não perdi nenhum quilo, me aproximei mais de Deus, Deus me deu sabedoria, eu ia olhando eles fazendo. E graças a Deus as coisas foram entrando na minha cabeça assim de tal maneira, galera, que só Deus mesmo. E passei por isso sim, não tenho vergonha de falar não. Mas eu não desejo mal dessa oficina, também não vou deixar o endereço aqui para prejudicar eles, nada. São as pessoas também, para você ter uma ideia, na casa deles nem piso tem, para você ter uma ideia. Então, e recebe dinheiro, vários outros caras vai lá de Kombi, entendeu? Só mexe com Kombi, né? Mas não vão para frente de jeito nenhum, vivem na miséria. Então, enfim, eles vão, né? Então assim, galera, a gente vai sempre caminhar na linha do bem, na linha da paz. Aqui a combinha, aqui ó, os armáriozinhos que a gente fez, né, com todo carinho. E a gente quer mostrar pra você como é uma família vivendo pelas praias do Nordeste. Não é não? Vai ter muito wide camp. Eu confesso que eu não sou muito corajoso pra fazer wide camp, não. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver se a gente vai dormir em algumas selvas. Eu passei pelo Pantanal, entrei na Bolívia, já fui na Argentina e Paraguai. E 19 estados do Brasil. Quem lembra aí? Beto Pedal. É isso aí, passei por vários lugares. E agora de Kombi. Né? E outra coisa que eu não tive medo dele falar pra mim, Maurila, eu tenho um sonho de construir comprar uma Kombi, construir uma Kombi pra mim viajar, é uma casinha, 4 rodas por aí. Aí depois que eu soube que ele falou pra mim que tinha viajado já, fazendo viagem de bike, né? De cicloviagem. Cicloviagem, aí eu imaginei, não, ele já sabe como é que faz essa viagem. Então foi que eu perdi mais o medo. Fiquei confiante dele porque ele já conhece a estrada. Então já foi um motivo para mim ir com ele, né? Conhecer, começar. Aí vamos conhecer as praias do Ceará, e quando for mais pra frente. Porque aqui, galera, eu descobri que são 500 km de litoral. 500 km de litoral. Ó, a gente tá aqui na Praia do Futuro, uma das principais, mais históricas praias de Fortaleza. E perto daqui tem a praia de Iracema também, que é muito lindo. Se Deus quiser, a gente vai levar vocês lá agora, com a cabeça mais leve, né? Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Nós fizemos também a logo aqui. Depois eu vou deixar no final desse vídeo, vai aparecer a logo que eu vou colocar. Então, galera, a gente ainda não tem a placa solar, não temos a bateria estacionária, não temos a geladeira ainda, né? Temos o fogão. Se você, né? Eu vou ser bem sincero aqui. Se você sentiu de nos apoiar, eu vou deixar o Pix aí embaixo.
Mas eu quero deixar bem claro, esse canal aqui nós vamos trabalhar e ganhar nosso dinheiro, viu? Agora, se você quer nos apoiar, se identificou com a gente, todo final dos nossos vídeos eu vou deixar um Pix aqui, né? O Pix da Combineg. E você pode nos ajudar e sempre deixar o seu endereço aí para a gente poder mandar um adesivo do nosso projeto para você, tá bom? E é o seguinte, deixa nos